Oi, gente, como que vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos iniciar o terceiro bimestre, vamos iniciar com o capítulo 9, falando sobre o populismo no Brasil, os presidentes que foram populares no Brasil. E o primeiro presidente que nós iniciaremos vai ser com Eurico Gaspar Dutra. Mas antes da gente iniciar falando sobre o Eurico no poder, nós vamos falar sobre o contexto histórico, o que é que estava acontecendo no mundo na década de 40, mais ou menos ali, para entendermos como que se deu o governo do Eurico aqui no Brasil, certo? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que 1945 se deu o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? A Segunda Guerra Mundial, quando ela acaba, ela vai deixar o mundo todo bipolarizado, ou seja, vai estar de um lado os países defendendo o socialismo e de outro lado vai estar países defendendo o capitalismo. E a partir dessa bipolarização vai gerar o que a gente conhece como Guerra Fria. A Guerra Fria ela vai durar de 1946 a 1991. Como eu falei para vocês, a Guerra Fria ela é um conflito ideológico, ou seja, justamente está de um lado o socialismo e do outro lado o capitalismo. Apoiando o socialismo, o principal país vai ser a União Soviética e apoiando o capitalismo, o principal país vai ser os Estados Unidos. Um outro fato histórico que vai estar acontecendo é em 1947, a Índia se torna independente. Só que o que é que acontece? Em 1948, o Gandhi, que é o principal líder, ele foi morto em 1948. Um outro ponto também que vai estar acontecendo, e é muito importante também, é que no território da Palestina eles vão dividir a Palestina ao meio e metade ficou conhecido como Novo Estado de Israel. E esse conflito na Palestina é um conflito que existe até hoje, é um conflito que nunca terminou. Outro fato histórico, em 1949, vai estar tendo a Revolução Chinesa, comandada pelo Mao Tse Tung, que é esse senhorzinho da foto de baixo, certo? E outro ponto é que ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela vai ser dividida. E, posteriormente, alguns anos depois, ela vai ser construída o Muro de Berlim. Não sei se vocês sabem, mas o Muro de Berlim é o momento em que a Alemanha, de um lado, fica socialista e do outro lado capitalista. E em 1950 vai ter a Guerra da Coreia, certo? E aí o que é que acontece? Como vocês já sabem, o Vargas ele estava no poder de 1930 até 1945. Vargas ele estava no poder de forma arbitrária, né? Ele não foi eleito. Ele teve diversas formas de governar durante esses 15 anos. Em 1945, o poder dele já estava enfraquecendo, apesar de que, quando ele sai do poder, vai existir inclusive um movimento chamado queremismo, na qual os trabalhadores apoiam Vargas. O Vargas ele tinha um apoio muito grande da massa popular. Em 1945, vai ter as eleições, os principais que vão estar concorrendo vai ser Eurico Gaspar Dutra, na qual os dois partidos, PSD e PTB, vão estar apoiando o Dutra, e do outro lado vai ter o Eduardo Gomes, que vai ter a UDN apoiando ele. Para vocês terem noção, o Eurico Gaspar Dutra ele não tinha muita força. Só que no dia 28 de novembro, o Vargas ele escreve uma carta apoiando o Dutra. No dia 2 de novembro, teve a votação, perdão, no dia 2 de dezembro vai ter a votação, e o Eurico, ele consegue virar as eleições e ele ganha as eleições. Como que vai ser o governo de Dutra? O Dutra, ele assume no dia 31 de janeiro de 1946. Dutra, ele era um militar, como vocês podem ver na foto, né? Parece muito que ele é um militar. E aí, quais são os desafios que Dutra ele vai assumir
O principal desafio vai ser criar uma nova carta constitucional, ou seja, uma constituição. Ele consegue entregar a Constituição. Os principais pontos da Constituição que vocês precisam saber é que vai ter ao fim da pena de morte. Os presidentes eles vão ficar no governo 5 anos. Homens e mulheres acima de 18 anos alfabetizados têm direito ao voto. E ele vai também dividir, vai ter a divisão dos poderes, né, nessa Constituição, que é a divisão do Judiciário, Legislativo e Executivo, inclusive, que existe até hoje. Um outro ponto, um outro desafio que ele vai ter, vai ser posicionar o Brasil na Guerra Fria. Ele precisava dizer de qual lado ele estava, se ele estava do lado do socialismo ou se ele estava do lado do capitalismo, ou seja, do lado da União Soviética ou do lado dos Estados Unidos. E aí, dessa forma, ele se aproxima dos Estados Unidos. Nesse momento, os partidos comunistas no Brasil eles vão ser todos fechados. Os comunistas vão ser perseguidos. Então, vai ter uma repressão muito grande para com os comunistas. Nesse momento, ele vai cortar laços com a União Soviética. E o terceiro ponto, e esse é um ponto fundamental, certo? Porque é a partir desse ponto que ele vai criar um plano, que é o desafio que ele vai ter, que é desenvolver a economia no Brasil. Só que o que é que acontece? Boa parte desse dinheiro vai ser investido em bens supérfluos, produtos que os Estados Unidos estavam vendendo na época. Então, o Dutra, ele vai investir nesses bens supérfluos. Claro que ele não só investiu em bens supérfluos, mas o que é que acontece? Em apenas 2 anos, ele vai conseguir gastar toda a reserva do Brasil. Toda a reserva econômica ele consegue gastar em apenas 2 anos. E aí, isso vai, inclusive, enfraquecer muito o governo dele. Só que o Conselho Nacional de Economia vai ajudar a Dutra e aí vai lançar um plano chamado Plano SALT. Gente, não se esqueçam desse plano. Toda vez que falar do governo do Dutra, lembra desse Plano SALT. O que é que significa esse Plano SALT? O S significa saúde, né? Inclusive, ele consegue participar de 2 construções de hospitais. O AL significa alimentação. Mas, assim, na prática, não teve muito investimento na alimentação, não. O T significa transporte. E aí, ele vai investir em muitas rodovias. E o E significa energia. Ele vai investir em muitas usinas, certo? E aí, em 1950, né, já está acabando o governo do Dutra. Menino, quase que não sai. O governo do Dutra. Em 1950 também vai ter a Copa do Mundo aqui no Brasil. Inclusive, ele vai construir diversos estádios, principalmente o estádio do Maracanã. Vai ser muito conhecido, era o maior do mundo. E nesse mesmo ano vai ter as eleições, certo? Quem é que vai concorrer às eleições? Cristiano Machado, do PSD, Eduardo Gomes, de novo, da UDN. E, gente, Getúlio Vargas voltou. Né? Getúlio Vargas que vai estar sendo apoiado pelo PTB e pelo PSP. E aí, adivinhem, quem ganhou? Aí a gente vê nos próximos capítulos. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até mais.